Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui o vivo e já vou começando antes de chamar a minha convidada especial, a primeira voluntária aqui que vai fazer esse processo de materialização ao vivo. E primeiro eu quero só fazer alguns anúncios, contar algumas coisas. Então, qual foi a minha proposta com esses lives? A ideia é pegar voluntários que estejam dispostos a falar da sua vida pessoal, da sua criação e do que eles querem materializar aqui para todo mundo. E essas pessoas então receberam a assinatura do Materialize, que tem acesso a todo o conteúdo, e com essa assinatura eles vão começar o processo de materializar e a gente vai fazendo nessas sessões o acompanhamento. Então vão ser 6 semanas, vão ser 6 encontros com cada um deles. Eles vão fazer principalmente um dos workshops, que é o mais especial para quem é assinante, que chama Como Materializar, que é a fórmula básica da materialização. E é esse workshop que a gente vai acompanhar com eles nessas 6 semanas. Para vocês saberem como funciona, né, o Materialize. Então, a gente tem 2 maneiras de fazer esse treinamento. Uma das maneiras, que é a que eu mais recomendo, é o que vocês vão vivenciar aqui, vão ver como é aqui, é o plano de assinatura. Então, é uma assinatura anual, porque esse não é um processo curto, não é um processo tranquilo, é um processo intenso, é um processo longo. Então, 1 ano é o mínimo para a gente conseguir ver já mudanças importantes na nossa vida. E essa assinatura de 1 ano, como funciona, né? O preço são R$105 por mês, mas aí com a assinatura anual eu dou o primeiro mês de graça, então sai por R$1.155, acesso o ano todo. Nessa assinatura você tem o workshop de como materializar, você tem todos os workshops de temas específicos, então tem o workshop de dinheiro, o Materialize Seu Propósito, e essa semana ainda eu vou subir do Materialize Mais Amor e o de Criança Interior, que é um trabalho muito legal e bem intenso, bem interessante. Então a assinatura ela dá direito a tudo isso e também dá direito a uma sessão comigo de acompanhamento mensal. A que a gente vai fazer aqui com esses voluntários vai ser semanal, mas para todos os assinantes eles têm direito a essa sessão uma vez por mês comigo. Se quem não está ainda seguro, se quer fazer ou não quer, você pode comprar o workshop por separado. Então eu estou no momento que eu quero mais prosperidade na minha vida, então é o workshop de dinheiro especificamente que você vai comprar. Aí esse custa R$240, é um pagamento único, e você tem acesso por 6 meses a esse workshop. Mas a verdadeira joia, a cereja do bolo desse meu processo é o workshop Como Materializar, que é o que ensina a fórmula básica para você materializar qualquer coisa na sua vida. E é esse workshop que vocês vão poder acompanhar aqui com os voluntários. Então são 6 voluntários, 3 vão fazer aqui no vivo no Instagram, outros 3 eu vou gravar a sessão por Zoom e vou subir no YouTube. E alguns avisos: todos esses voluntários estão, né, dispostos a se expor e abrir aqui um pouco da vida para que todo mundo possa entender melhor o processo da materialização. Eles todos assinaram um termo de uso de imagem e de isenção de responsabilidade, e eles sabem então que se aqui nesse papo gatilhar alguma coisa mais profunda, que eles devem procurar um especialista no assunto. Outro aviso é que eu desativei os comentários, porque como essa vai ser uma sessão, primeiro que eu acho que ia me atrapalhar, e segundo que é para ser a conversa entre eu e, no caso aqui de hoje, a Beta. Não é uma conversa de tanta interação. Depois eu vou fazer outros lives com mais interações e tal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no Stories para vocês fazerem suas
suas perguntas por lá. Ok? Então, eu vou chamar a Beta para entrar. Um outro detalhe. Oiê, tudo bem, Todd? Deixa eu ver se a câmera tá tudo boa aqui, que eu não bom? sou a melhor pessoa para fazer essas coisas, mas tá bom assim? Tudo, e você, lindona? Não é? Tá Ó, maravilhoso. praticamente um Gente, olha quadro. esse, parece uma pintura atrás, Nada parece um como, quadro. nada como morar no Não, interior, né? surreal. Ai, que legal, que lindo. Daqui a pouco você vai ver umas vaquinhas que passeiam Não, ali, de vez em quando dá maravilhoso. para ver, acho que agora elas Muito legal. estão mais tranquilinhas, mas de vez em quando passa uma vaquinha, é bem legal, uma delícia. Não, é demais, demais. Bom, Beta, vamos já direto ao assunto. Eu só tinha uma coisa que eu queria também explicar para quem está assistindo, para você, como a gente já falou antes, mas que essa é uma sessão de acompanhamento da minha metodologia, né? Não é uma sessão de terapia, não é um coaching, eu vou sempre trazer a coisa de volta para o meu método e para o que eu acredito, que acho que também seria uma irresponsabilidade se eu tentasse dar uma de terapeuta. E aí, então, eu tinha dado a tarefa de casa para você fazer antes dessa sessão. Então, a parte que você já estudou é o Comece por Aqui, que mostra como navegar e os princípios desse treinamento. E aí você fez os primeiros capítulos ali do como materializar, né? Então, o objetivo dessa nossa primeira sessão é fazer um inventário de como está a sua vida hoje, o que te incomoda, o que você sente que está empacado, o que você gostaria né, se você já começa a ter alguma ideia do que você gostaria de materializar. Então, a gente vai fazer meio que um inventário, vai começar a olhar para o seu presente e tentar tirar do presente algumas dicas do passado para começar a tirar e abrir essa caixa de Pandora e começar a sair as coisas que depois você vai reprogramar para conseguir Tô pronta, tô materializar animada para começar. o seu futuro. Muito bem. Você teve alguma dúvida Eu acho que não. Eu só desses fiquei na primeiros dúvida se eu devo exercícios, escrever do que isso em você algum fez até caderno, agora? coloco, porque tinha algumas questões ali que eu fiquei fazendo, né, mentalmente, respondendo mentalmente, mas eu tive essa dúvida se é legal você ter um caderno desde o início para você ir anotando tudo, ou se pode ser só respostas mentais mesmo. O que você acha que é mais interessante? Não, ótima pergunta. Eu acho que é super importante ter um Legal. caderno. Eu tenho um caderno só disso, que é só né, do que me acontece antes ou depois de uma meditação. Às vezes eu acordo, pego e Bacana. escrevo, mas eu acho legal ter um caderno dedicado para isso. Até porque é bom que você perguntou isso, porque quando a gente escreve, é um jeito também da gente entrar num estado meditativo, né? E às vezes escrever faz a gente conseguir acessar memórias do passado, faz a gente trazer coisas que a gente está sentindo agora. Então, eu super recomendo Legal. escrever assim, papel Eu acho que é isso, né? Quando a gente e escreve lápis ou também, a gente papel e caneta, realiza melhor. mas escrever. Ixi, Maravilha, já vou tá separar meu caderno Peraí que deu uma cortada, não sei se sou eu ou se é você. para anotar tudo desde o início. Voltou? Tá, perfeito. Tinha Tô, dado uma tô cortada, mas acho que aparecendo. voltou. Tá, Tá. Não, mas tá tudo maravilha. Então certo. eu vou separar um. Até tem uma dica que eu aprendi, não numa coisa de materialização, mas num workshop de escrita que eu fiz, né, para escrever livro.
e ele fala para você colocar um timer e escrever sem parar. Uhum. Então, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, e aí só escreve. Só vai escrevendo sem parar, porque esse também é um jeito da gente tentar desativar um pouco o nosso critério, né, o racional, a mente consciente, porque ela fica corrigindo a gente, né? A gente escreve um negócio que está lá dentro do nosso ser e aí fala, não é bem isso, não, mas a palavra não é essa, não, mas não está certo. Aí a gente apaga, aí a gente pensa para escrever. E o legal é justamente não pensar, é você só para não cair vomitar tudo mal, né? ali no papel. Então, essa pode ser uma dica legal também. Exato, exato. Então, me conta um pouquinho. Você fez o inventário, a autoavaliação, né? Que é aquele momento que você vê as áreas da sua vida e o que está pegando mais, o que já está um pouco mais encaminhado. E como foi o resultado? O que você acha assim, que é uma área da pelo sua vida resultado, que você está querendo que eu já focar imaginava, agora? né? Mas só realmente confirmou, é o ponto da carreira, né, e dinheiro, que eu acho que são os 2 pontos que eu tô bem nesse momento, assim. As outras questões que eu acho que era amor, família, e tinha mais algum item que eu não lembro de cabeça, mas e saúde estão bem resolvidos, assim. O meu maior foco mesmo é em carreira e dinheiro. Tá. E, assim, top of mind, o que você acha que podem ser coisas que estão te impedindo de avançar na carreira e ter Porque o dinheiro no Sim, fim, a remuneração daquilo que que a na gente se verdade eu dedica, estou né? num momento de O que mudança você mesmo, né? imagina que Assim, de pode ser? transição, na verdade. Não é uma mudança tão brusca, mas é um momento de transição. Eu fiquei por muitos anos, né, numa área que é a área de eventos dentro de agência. E aí, de uns 3 anos para cá, eu resolvi mudar completamente. Fui para uma área de aromaterapia, de produtos à base de óleos essenciais e tal. E eu estou nesse momento de transição. Então, é bem isso, assim, né? Eu já estou com 40, vou fazer 48 anos. Aquela preocupação de, putz, praticamente vou começar uma etapa diferente agora. Então, tem essa questão mesmo financeira e de carreira, né? Porque não é algo que eu fiz desde o início. Então, eu estou fazendo esse processo de adaptação. Por um lado, estou muito segura assim, em relação à realização profissional, que eu acho que depois de bastante tempo eu consegui achar um ponto de equilíbrio aí em fazer o que eu gosto, o que eu acredito, com a experiência que eu tenho em eventos, né? Então, isso me deixa bem tranquila, mas em relação à parte financeira, querendo ou não, é uma preocupação, porque é começar algo, né, não tão do zero, mas do começo, né? E até se estabelecer, enfim. Então, acabou focando bem nesses 2 pontos por conta do momento que eu estou vivendo agora. Não, total, faz total sentido. E às vezes, assim, existem várias coisas que podem, né, tá te bloqueando e te empacando, e eu acho que a gente não tem um dos pontos, né? Eu acho que a gente não tem muitos exemplos de pessoas que se reinventaram e começaram Sim, uma nova sim. carreira, por exemplo, com a idade que você tem. Então, um dos pontos pode ser, e aí você vai ver isso mais para frente, mas já fica assim no seu radar. Eu não sei se você tem testemunhos, se você conhece pessoas próximas a você ou que são parecidas com você e que Eu se acho assim, reinventaram na nessa nossa idade que você geração, está. Você não é que conhece eu tenho alguém? muitos exemplos, tenho poucos, mas alguns. Mas eu acho que mais nas gerações dos nossos pais, né, a forma como a gente foi criado e tal, não me lembro, assim, né, pensando assim no âmbito familiar, pessoas mais próximas, numa geração dos meus pais, não teria nenhum grande exemplo, assim, não me vem nada em mente, sabe? De alguém que, nossa, tentou com 48 anos, nossa, e foi bem sucedido, É. né? Então, acho que aí vem essa questão mesmo que você colocou, né? De dar um frio na barriga, enfim, de dar umas inseguranças mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, da referência que a gente tem, é que com 48 anos já estão meio que estabilizados, já estão num outro processo, né? Colhendo os frutos ali de uma profissão que começou muito cedo.
Então, acho que tem essa crença mesmo, né? Assim, de bate pronto, não me lembro de ninguém mesmo. Mesmo da nossa geração, assim, nossa, se reinventou mais ou menos na minha idade, tipo, uau. É, isso um ponto importante, isso de buscar essas referências, esse testemunho, essas inspirações, porque justamente na nossa família a gente dificilmente teve, como você falou, né, das gerações, nem se Total. pensava nisso, com 48 já Desculpa. estava quase aposentado, né? E, e muito, imagina, e muito do que a gente acredita, né, das nossas crenças, do nosso inconsciente, da nossa personalidade, vem da nossa família, né? Vem de todo aquele conhecimento que a gente absorveu, principalmente do 0 aos 7 anos de idade, né? E depois as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão só reforçando aquilo que a gente, aquele programa que ficou instalado ali. E às vezes a gente precisa ver para crer que aquilo também é possível para a gente. E isso pode ser uma pessoa que você conhece, e aí se você conhecer a pessoa, maravilha. Se não, até buscar no Instagram, nas redes sociais, histórias de Sim, pessoas, né? Histórias de mulheres que se reinventaram com 48 anos. Dá um Google, vê o que vem, porque aí a gente começa entendendo a história dos outros, conhecendo um pouco mais, a gente começa a entender, putz, se ela fez, eu também posso fazer. E se ao ver esses exemplos, esses testemunhos, você sente que mesmo assim aquilo não é possível para você, aí a gente tem que ir um pouco sim. mais fundo para entender por quê. Porque se eu me acho capaz, né, vamos supor, eu me acho capaz de mudar de carreira, só falta eu ter um testemunho de outra pessoa parecida comigo que conseguiu. Aí a hora que eu tenho testemunho, aquela chave vira. Só que se eu já não me acho capaz, já não me acho merecedora, eu acho que eu não sou boa o suficiente, isso tudo lá no inconsciente, né? Não são coisas que a gente diria assim conscientemente. Mas se eu tenho todas essas crenças rodando lá e também não tenho testemunho, então a Em outro... gente começa a ter que agir em várias frentes, né? Então, acho que um dos pontos é isso de buscar testemunhos e ficar atenta também, porque tem muito uma parte nesse trabalho que é muito energética, né? Então, acho que só de mandar assim para o universo, tipo, quero conhecer pessoas com 48, mulheres com 48 que mudaram de carreira. Às vezes, do nada, no próprio Instagram aparece alguma coisa, às vezes, sei lá, um parente te liga e fala, nossa, sabe a fulana? Então também a gente começa a atrair Uhum. isso que a gente Legal. quer para o nosso entorno, né? Para a nossa vida. Então também é importante ficar atento. E aí a gente tinha falado um pouquinho antes que a gente conversou, né? Que nessa parte de carreira e nessa sua nova empreitada, tinha também um certo bloqueio com a coisa de Sim, falar, de se é o expor. Vamos pacotão, falar um né? pouquinho Quando a gente sobre isso? vem tudo meio junto. Quando eu penso assim, realmente nessa fase de transição, né? Obviamente, no mundo de hoje, a gente sabe, você tem que se expor, você tem que ter o Instagram ativo, você tem que postar, você tem que tirar conteúdo. Porque hoje em dia, se você não faz isso, você não é visto. Né? Você fala, eu tenho empresa tal, qual que é o Instagram? Então, já é uma referência, né? Hoje em dia não é nem mais qual que é o seu site, né? Qual que é o seu Instagram? E eu tenho realmente, eu acho que É. fazendo, né, assim, pensando, eu acho que né, de estar, por exemplo, como eu estou aqui hoje falando com você, isso para mim não é tanto uma questão. Mas eu acho que a questão maior é isso, é um universo que eu não sinto que eu domino, sabe? De ficar gerando conteúdo, de ficar postando, tal. Até na minha vida pessoal, assim, no meu próprio Instagram pessoal, eu não sou o tipo de pessoa que fico postando muito o que eu faço, para onde eu vou.
de vez em quando eu posto, tô com as amigas, é legal, enfim. Coisa que tá na minha essência, sabe? Ficar o tempo todo. Então, isso para mim é desafiador, porque pensando pelo lado profissional, né, de uma empresa, eu sei o quanto isso é necessário. Então, para mim é uma questão, né? Hoje eu tenho a Cura da Mata, né, que é essa empresa base de óleos essenciais, e ela tá meio que parada faz um tempo nessa parte de postagens. Ela continua ativa nos bastidores, continua vendendo, tal. Mas o próprio Instagram para mim assim nossa, gerar conteúdo e ficar pensando o tempo todo em texto, isso, aquilo, é bem desafiador assim, sabe? É uma questão, né, que eu falei, vem com o pacotão, né? Se a gente for tentar ir um pouco mais fundo nisso, por que você acha porque você falou de dominar, né? Eu acho isso um ponto importante, né? De ter que dominar um assunto para poder falar sobre aquilo, né? E por que você acha que uma pessoa Eu precisa vejo pelo meu dominar próprio algum exemplo, né? assunto para Vejo por poder mim, falar assim, eu sou o disso? tipo de pessoa que se eu não domino um assunto, não é algo que de fato eu entendo profundamente, eu não vou me expor, né? Então, eu sinto isso, assim, eu não consigo me colocar ali na linha de frente para ser superficial. É uma questão, assim, muito da minha personalidade, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, se eu vou me expor, eu tenho que, de fato, dominar aquilo, seja o assunto que for, né? Então, nesse caso, assim, de redes sociais e tal, eu sinto que eu não sou aquela pessoa que fica, tipo, super elaborando texto, enfim, para mim é um desafio mesmo, sabe? Eu acho, antes da gente explorar um pouco mais essa, porque é uma crença, né, de que a pessoa tem que dominar um assunto para ela ter quase que ter direito de falar sobre aquilo, ela tem que ser expert. Mas voltando a falar do testemunho, que eu acho que liga, faz link com esse assunto também, que hoje, se você observar no Instagram, tem gente que faz muito sucesso se expondo e é só vídeo e é só a cara da pessoa o tempo todo, e tem gente que faz muito sucesso sem se expor. Então, essa semana passada eu fiz um curso de redes sociais muito legal com um cara que chama André Carvalhal. Depois procura o Instagram dele, que chama Carvalhando o Instagram. Ele tem 360 mil seguidores e ele não aparece. E a maioria dos posts dele são posts, ele é quase assim, é meio jornalístico, assim, ele tem uma pegada de sustentabilidade. Então, você vai super curtir o conteúdo dele, mas é muito legal porque no curso ele fala disso, como você ter sucesso Sim, no Instagram é a cara sem ficar fazendo dancinha. fazer dancinha, né? Sem ter que mostrar a cara o tempo todo. Então, esse é um exemplo de um lado, né? De também não sempre, não é necessariamente para você ter sucesso no Instagram, você tem que se expor. Isso daí a gente já quebra um pouco essa crença. Por outro lado, outro dia também você me fez lembrar desses dois exemplos, mas semana passada eu fui almoçar com uma amiga que trabalha naquela NK Store, que é uma loja de grifes e não sei o quê, e aí ela que cuida do Instagram da NK. E aí ela estava falando que o nível de engajamento das pessoas, quando a Natalie Klein, que é a dona, aparece, é assim, estoura, versus modelos usando a roupa, ou outras influencers, ou as colaborações que eles fazem e tal. Então, acho que tem esses dois lados. A gente pode argumentar os dois lados, né? O você tem que aparecer e o você não tem que aparecer. Mas Instagram não é a minha área de expertise. Mas se você sente que é difícil para você Uhum, aparecer, procure então sim. testemunhos como esse do Carvalhando, de pessoas que têm sucesso e quase não aparecem. Porque aí você também vai encontrar um pouco um Não, caminho que seja super. mais confortável Inclusive, quando eu comecei para com a Cura você. da Mata, eu acho que eu fiz 2 lives, se não me engano. Mas era uma zona, assim, super desconfortável para mim, sabe? Eu ficava super travada. Agora, até com você, eu tô me sentindo super à vontade. Talvez por
isso, né? Porque tá partindo muito mais de você do que de mim. Eu tô numa outra posição, assim. Mas, e aí eu falei, não me sentindo, assim, muito confortável mesmo nesse lugar, né? Aí eu acabei desencanando e fui testando, né? Formatos, aí gravava vídeo. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu gravei, nossa senhora, o Beto ficava do meu lado e falava, meu, pelo amor de Deus, para gravar 5 minutos eu demorava 3 horas, ficava nervosa, falava que não ia mais fazer. Nossa, mas foi assim terrível. Eu falei, ai, quer saber? Não faço mais. Ele falou, meu Deus do céu, mas segundos de vídeo, e eu ficava ali naquele sofrimento e me cobrando, e enfim, processo. Não. Então, eu acho que é, né? Porque acho que a gente se desafiar e a gente procurar entender por que Sim, que a gente funciona de uma certa maneira é muito legal, mas também é, ficar forçando um negócio que é sim, quase uma violação também, é quase uma agressão, né? Acho que também não é legal. E talvez no seu processo um dia você chegue lá e um dia você sim, pode ser, saiba gravar um né? vídeo Depende do ao momento vivo também, né? e ficar perfeito. Mas também não precisa ser agora. Não precisa ser também. Você tá aqui aí já quer, tipo, chegar, como tinha uma amiga que falava, já dar um duplo mortal carpado e cair nesse pacote. Também não vai ser assim Claro. de uma hora para outra, que são passos, né? Mas com certeza deve ter em algum lugar aí uma crença de que você acha que a pessoa só pode falar de um assunto se ela domina aquilo. E eu posso até te dar o meu testemunho, porque eu também pensava assim. E toda vez que eu via alguém que não era expert em alguma coisa falando sobre aquilo, eu pensava, gente, mas quem essa pessoa acha que ela é? E aquilo me irritava tanto que e depois eu aprendi que a irritação é um Sim, sinal de alguma coisa que a gente rejeitou na gente mesmo. E por isso que a gente não aceita que o outro não rejeite a ele mesmo, né? Então era uma coisa que para mim assim eu pensava, meu, não, por que essa pessoa tal? E aí eu comecei a perceber isso e comecei a ir mais fundo e ver que eu acreditava que uma pessoa só podia falar de um assunto se ela tivesse um diploma, se ela tivesse anos de estudo e se ela fosse um expert naquele assunto. E aí eu comecei a perceber que isso era muito mais uma limitação minha e também um jeito de eu me proteger. Por quê? Se você não é expert no assunto, se sim, você fala do assunto, você está aberto a receber críticas e bombardeios de outras pessoas. Agora, a hora que a gente assume, também esse foi o meu processo, tá? Mas a hora que a gente assume que eu também mereço, eu também tenho direito, eu também tenho um ponto de vista, eu posso não ter o uhum, diploma, mas eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma experiência de vida que é única, que ninguém mais teve igual. E eu comecei a também trazer à tona essas partes que eu rejeitava. Então, eu rejeitava que uma pessoa falasse sem ter domínio. Eu comecei a trazer um pouco elas à tona e comecei a aceitar um pouco mais, entender um pouco mais. E eu comecei a sim, aceitar isso mais no outro também. Então, já não me irritava tanto porque eu já estava aceitando aquilo em mim também. Por exemplo, também para servir de testemunho para você, quando eu falo do negócio que eu estou fazendo para algumas pessoas, assim, quando eu conheço, a primeira pergunta que me fazem é: você é psicóloga? E aí eu sempre falo. E aí eu falo não e eu percebo a cara de pânico na pessoa, assim, tipo, mas como assim? E aí eu explico, eu falo, não, eu sou uma estudiosa. Eu estudo, eu posso passar horas do meu dia estudando tudo que tem a ver com sim. desenvolvimento pessoal, com E a sua história, né, autoconhecimento. E eu também, né? tenho a minha intuição e a minha experiência de vida. Então, e eu acho que também, enfim, aí falando um pouco disso aqui, né, também eu não acho que o fato de eu não ter
um diploma, eu não ser uma psicóloga formada, não me desabona se o outro também escuta a própria intuição. Então, se eu falo uma coisa aqui que para você não faz sentido, ok, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque também eu acho que a gente tem a tendência a acreditar mais. Então, se a pessoa tem um diploma, ela tem ali aquelas referências, então o que ela fala é verdade e a minha intuição é mentira. E acho que isso também é preocupante, né? Eu acho que não é esse... É isso, são crenças esse também, né? Não é porque a pessoa caminho tem que um a diploma que ela gente vai ser deveria boa seguir. profissional, né? Enfim, é relativo mesmo, né? Sim. É, que a gente é mais fácil a gente acreditar isso do outro do que da gente mesmo. E você deve ter tido algum exemplo na sua família, alguém próximo de você, onde você absorveu isso e você falou, não, eu só posso falar se eu dominar. Então, não sei se você se vê em alguém na sua mente, mas se depois nas meditações você puder trazer essa referência, porque teve alguma memória, teve alguma experiência que você viveu, que hoje é uma memória, onde você acreditou isso, que uma pessoa só Sim, pode falar de um sim, assunto faz total sentido. Talvez até o meu que pai ela mesmo, domina. né? Que eu sempre tive uma admiração gigante por ele, que ele fez toda uma carreira numa empresa, ficou 25 anos, começou como office boy e terminou como diretor multinacional da Triumph e tal. E eu tinha isso, assim, acho que pode ser mesmo, essa coisa que ele realmente dominava muito o assunto, falava muito bem sobre isso, porque ele tinha 25 anos ali de experiência, fez toda uma carreira, e como eu tinha uma admiração muito grande, né, por ele, era uma referência muito forte para mim, ali profissional, né? Meu pai sempre foi uma referência profissional muito forte para mim. E talvez até o fato de hoje eu estar com 48, estar fazendo essa transição, que dá essa certa insegurança, também pode ser dessa própria referência que eu tinha dentro de casa, de uma pessoa que começou numa empresa como office boy e saiu da empresa como um... Então, né, acredito que eu tenho essa construção linear de uma carreira de sucesso, né? Né, e como consequência mesmo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que matou aí a questão. É. Não, mas na hora que você falou, me disse, meu pai, realmente, para mim foi uma referência muito forte, né? E também por toda a admiração. Então, eu acho que faz muito sentido. Aí agora o processo, conforme você for avançando no workshop, o processo que você tem que fazer agora com essa referência do seu pai é reprogramar. Então, o que é reprogramar? É você voltar numa memória, uma memória que fez você concluir A. E esse A virou uma crença que hoje te limita na vida. Então, você tem lá, não sei, se você em casa e seu pai chegando do trabalho, feliz, ele te contando do dia dele, ou do dia que ele foi promovido, não sei, aí você concluiu essa crença de que a pessoa, para ela poder ter sucesso, ela tem que dominar um assunto, ela tem que ficar muitos anos se dedicando a mesmo trabalho. Aí você vai reviver aquele momento, aquela mesma memória, mas concluindo outra coisa. Então, como que a gente poderia concluir outra coisa? A gente vai não é mudar o que aconteceu, mas você vai ressignificar o que aconteceu. Então, vamos supor que você é adulta agora, você é adulta, vai voltar nesse momento, eu inventei aqui, tá? Você em casa, brincando com os seus brinquedos, seu pai chega. E ele te conta do trabalho, e você começa a olhar para ele com toda essa admiração. Se você, Beta, estivesse nessa cena, o que você poderia falar para a Beta criança para que ela não entendesse que aquilo significa que você só pode ter sucesso se você domina um assunto? O que você poderia falar para ela nesse momento? Deixa eu me colocar.
Já foi, pá, né? Já é um Eu exercício já mais fui prático. para as Você achou que você cabeças. fosse, olha, você medita, você pensa, já é agora, né? Valendo mesmo. Não sei, eu me vejo assim, tentando ter um outro olhar mesmo sobre isso, né? Que aquela é a história dele, que não necessariamente tem que ser assim, né? Que a história dele foi essa, o que ele buscou foi isso, mas que não que isso é um formato que precisa se repetir para dar certo, né? Exato. Então, é isso que você vai fazer na meditação. A hora que você estiver lá e você vai. E a meditação é guiada, né? Então, você vai ouvir lá minha voz falando, e aí você vai pensar naquela memória, e você tenta, assim, lembrar do máximo de detalhes possíveis, onde você estava, as cores, texturas, cheiro, temperatura, se tinha outras pessoas e tal. E aí você vai reviver aquilo, só que nesse momento colocando o seu eu máximo. O seu eu máximo, o que que é? É você na sua melhor versão, é você adulta na sua melhor versão, com o máximo de merecimento, de Uhum. autoconfiança, de capacidade, de valorização. E aí, o que que o seu eu máximo, se ele tivesse lá, o que que ele falaria para você? E aí você vai falar exatamente essas Sim. coisas que você falou aqui. Pode ser que na hora venham outras coisas, né? Como você vai ter o seu próprio caminho. Isso aconteceu com, né? O seu pai seguiu esse caminho porque foi isso que A ele história aprendeu dele, né? que ele Assim, tinha que fazer. E aí você começa a falar com você mesma. Foi a escolha dele, foi a história dele, foi ele de repente repetiu o que o pai dele fez, ele foi criado para isso, ele talvez nem estivesse tão feliz assim, trabalhando 25 anos no mesmo lugar, não sei, talvez ele também quisesse essa oportunidade que você está se dando hoje. E aí você tem essa conversa e depois aí a meditação vai te guiar, como você volta, né, à tona, mas conforme você vai fazendo essa reprogramação, e principalmente se você repetir ela, então no material lá tem um calendário, que é uma sugestão de calendário para quem está começando, que às vezes não sabe, tem que fazer tudo num dia só, tem que fazer uma vez por mês, como é. Então, no próprio calendário, tem uma recomendação de você pegar a mesma memória, a mesma experiência, fazer a legal. meditação de reprogramação 3 vezes na semana. Um dia sim, um dia não. E essa repetição, o que que ela faz? Ela começa a criar novas sinapses, que são as conexões entre os neurônios no nosso cérebro. Então, essa nova sinapse vai te dizer, nossa, essa era a vida do seu Uhum. pai, essa é a sua vida. Você não tem que repetir o que o seu pai fez. Você não precisa ter domínio para poder falar do assunto e por aí vai. E aí, conforme você vai usando cada vez mais essa mesma sinapse, ela vai ficando forte. E aquela outra sinapse que dizia você só pode ter sucesso se você dominar o assunto, ela vai deixando de ser usada. E quando ela cai em desuso, os neurônios, literalmente, eles tendem a se desconectar. Então, você para de usar aquela conclusão, aquela crença, para usar a nova conclusão, a nova crença, como se fosse um novo caminho. Então, por isso a repetição é super importante para você criar novas vias neurais e a intensidade emocional. Porque eu posso repetir aqui, né, no mental, posso falar, não, essa foi a história do meu pai, não a minha, ai, não é isso, eu não preciso dominar para ter sucesso. Você pode falar só aqui. Mas para você, de fato, mudar aquela programação que está no seu cérebro, mas também está em todo o seu inconsciente, Uhum. você precisa da repetição e da intensidade emocional. Não adianta só você escrever ou ler 1000 vezes ou repetir. Você tem que sentir a emoção, porque é a emoção que faz os Sim. neurônios se conectarem. Porque foi uma emoção lá atrás que fez eles se conectarem. Você ficou tão admiração, amor infinito pelo seu pai que daí conectou. Então agora é uma outra emoção que vai fazer você conectar e criar essa nova Perfeito.
Muito legal, essa nova via interessante. neural, Super. né? Ah, bacana. Então, eu deixa eu só abrir aqui para ver. Porque Sim, você chegou até a autoavaliação, né, do inventário, a gente já conseguiu ver um pouco como o seu presente, né, está impactado pelo seu passado. E aí agora para o nosso próximo encontro, a tá. gente aí você vai pegar pesado no passado, que daí começa a parte do inventário que vai falar da sua criação, como eram seus pais. Aí, se você quiser ir mais longe, você pode pensar na criação dos seus pais e por que eles eram como eles eram. O que eu coloco ali são as perguntas, essas Mas vou me perguntas básicas, mas o aprofundando, que né? for te trazendo assim, você vai escrevendo. Separa um tempo lá, é, porque essas perguntas de reflexão da parte do passado, elas são bem intensas e vai trazer bastante coisa. Tá, Você não precisa fazer tudo no mesmo dia, são várias vai embora. perguntas. Então, se você sentir que você está no flow ali, você vai. Mas se você sentir que está ficando difícil de responder, é porque está tendo uma resistência, sua mente consciente falando, não, mas o que a gente está fazendo aqui? Eu não estou acostumado com esse negócio. Então, para um pouco, deixa, aí você volta no outro dia, não Tá. precisa fazer tudo correndo. E aí você vai fazer, então vai terminar o inventário, vai começar a parte de construção, que é você construir o seu lugar seguro, que é um lugar na sua mente que você vai usar muito nas meditações para você sentir que você está em segurança. Isso ajuda a gente a acessar mais coisas do nosso inconsciente. E o código de autenticidade, que são seus valores, é o que torna a beta beta. Eba, Então, isso a gente legal. vai Tô super... ver na próxima. Não, eu só fiquei com uma dúvida em Tá relação à certo? meditação Tem que você mais comentou alguma coisa que agora. você É algo queira que eu tenho trocar? que fazer agora ou vai Tá. aparecer no passo a passo? Tá, não é que eu perdi, que eu tenho que... Tá, Vai aparecer. Vai aparecer. Boa pergunta, desculpa. tá. Não, desculpa, não fui clara. Sim, vai aparecer. É só explicando assim um pouco o processo. Até é legal entender esse processo da reprogramação Uhum, para sim, ficar claro por que a gente tem que olhar para o passado. Porque a próxima parte que você vai fazer agora é de olhar para o passado. Então, não é só, tipo, minha criação foi legal, minha infância foi feliz, ok. Porque é nessa escavação aí do passado que vão aparecer as coisas que sim. depois Não, você tá vai super, reprogramar super quando claro. chegar a hora de Entendi. reprogramar. Vou fazer minha casa direitinho pra gente se encontrar próxima quinta, né? São 6 semanas, né? A gente vai estar junto. Próxima terça, é verdade, hoje ainda é terça. Próxima terça. Então tá É, bom. Conte comigo, são estaremos 6 juntas aí. semanas. Eu que Tá bom? agradeço. Um beijo enorme. Brigadão, Beta. Tá bom. Obrigada aí pelo seu Vou deixar aqui trabalho. gravado e vou te marcar. Um beijo. Tá bom? Obrigada, Todi.